A live de hoje é sobre musculação e emagrecimento, como montar o treino corretamente. Para falar um pouco sobre esse tema, tá? Que é um tema bem discutido, a gente tem a honra aí de estar com o professor Dr. Newton Nunes. O professor Dr. Newton Nunes, ele fez graduação em Educação Física, mestrado em Educação Física e doutorado em Educação Física na USP, conceito CAP 7. Essa semana o MBE teve o prazer, né, de ter dois professores formados pela USP. Na terça-feira foi o professor Guilherme Artioli e hoje a gente fecha a semana aí com o professor Newton Nunes. Além disso, atualmente ele é professor do Instituto de Coração, São Paulo, e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Primeiramente, quero agradecer, professor Nunes, a presença, o aceite pelo convite e pela dedicação aí do seu tempo, conhecimento e colaboração aqui com a página do ME Brasil. Então você tem aí um minutinho para se apresentar, falar um pouco sobre o seu livro também, para a gente começar as perguntas. Isso. Novamente, boa noite a todos. Boa noite, professor Ricardo. Parabenizar pela iniciativa também. As suas lives são sempre muito educativas, muito esclarecedoras e certamente com uma grande utilidade aí para nosso público também, para os nossos amigos que estão participando e sempre participando. Parabéns pelo seu Instagram também. Bom, rapidamente me apresentando, agradeço aí os seus comentários também. Eu já trabalho já há quase 27 anos aqui no INPOR, nessa área de avaliação física e prescrição do treinamento físico. Como o professor Ricardo comentou, está aqui o meu livro também, inicialmente para comentar, que é o livro que eu publiquei em 2018 sobre avaliação cardiopulmonar e treinamento físico, que tem tudo a ver com a nossa live aqui de hoje, que é o condicionamento, o trabalho aeróbio e resistido, e com foco também no emagrecimento. Então, basicamente, essa é a experiência de trabalho, de vida, a parte acadêmica que eu tenho nesses últimos anos. Pessoal, quem tiver interesse depois em adquirir o livro, pode mandar um direct direto para o professor Newton Nunes, ou pode também lá na minha página do Instagram, na parte de destaques, tá? Tem um feed lá onde que eu indico todos os livros, e um dos livros que eu indico inclui o dele. Bom, só falar aqui as regras, como é que funciona a nossa live. Nesse momento eu vou desativar os comentários, pessoal, para quê? Para ficar mais confortável para vocês assistirem. E aí a gente vai fazer uma discussão sobre esse tema e ao final da discussão eu vou ativar os comentários para a gente tirar mais dúvidas, ok? Então vamos começar, professor Newton. Uma pergunta que é muito comum, né, que chega no meu direct, chega no meu WhatsApp, a pessoa fala assim, professor, qual que é o melhor método ou qual é o melhor treino para emagrecimento? E aí, às vezes, a pessoa até confunde o conceito emagrecimento, não sabe nem o que é emagrecer. Eu gostaria que você, pensando de uma forma mais acadêmica, se existe, de fato, a diferença entre, por exemplo, emagrecimento e definição muscular. É a mesma coisa? É diferente? O que a ciência, ou do ponto de vista acadêmico, fala sobre esses dois conceitos aí? Ótima questão, professor Ricardo. Para inicialmente aqui definir, tentar esclarecer de uma maneira objetiva também. Bom, o emagrecimento, quando o indivíduo, né, participa de um programa de condicionamento, ele deseja perder peso corporal, mas de preferência perdendo gordura corporal. Então, esse é um emagrecimento mais seguro, mais saudável e mais adequado, quando o indivíduo perde gordura corporal e não músculo e não massa magra. E nós vamos comentar hoje como prescrever, como treinar para que ele tenha essa redução da gordura corporal e, simultaneamente, aumente a sua massa magra, se for esse o objetivo. E, consequentemente, adquirindo uma definição muscular, aumento do tônus muscular, e se o objetivo for de hipertrofia muscular, melhor ainda, tudo coerente e adequado com a prescrição. Então, concluindo, sim, é possível um planejamento na prescrição, perder peso, emagrecer perdendo gordura e não músculo, e aí sim também ter a definição muscular, tônus muscular melhorado, aumentado, e no caso até hipertrofia muscular. Agora, uma coisa que é bem interessante, também que é comum, principalmente o público feminino, quando a gente está treinando, ela fala assim, mas eu estou treinando tem 3 meses e subi na balança e não emagreci nada. O E, peso da balança
é uma forma fidedigna para a gente falar que esse indivíduo emagreceu, pensando no conceito acadêmico que você trouxe para a gente? Isso, ótima questão também, novamente, professor Ricardo. Lembrando que o peso na balança é uma das maneiras de você, então, quantificar se o indivíduo está emagrecendo ou não. Mas vamos lembrar que, conforme a pessoa vai se condicionando, vai tendo alterações metabólicas e musculares. E que o músculo, a maior parte do músculo é água, tem a proteína e também e o carboidrato e glicogênio. E conforme o músculo vai hipertrofiando, ele tem um pouco mais de carboidrato também. E isso vem com água. Então, muitas vezes, o indivíduo está emagrecendo, perdendo gordura, mas quando ele sobe na balança, ele não vê redução do peso. E, às vezes, muitas vezes, até no início, uma pequena elevação. Por quê? Porque músculo pesa. Então, ele acha que não está emagrecendo, mas está perdendo gordura. E não peso corporal total no momento ainda. Mas isso é totalmente dentro do planejamento. E aí, qual seria então um método para a gente falar assim, de fato, um método acessível, tá? Tanto para o personal trainer quanto para o público em geral, qual seria um método para a gente mensurar que o indivíduo teve uma perda de gordura corporal e massa muscular? Isso, eu já trabalhei também muitos anos, mais de 10 anos, com avaliação de composição corporal ou com compasso, e até temos atualmente, já nos últimos anos, a bioimpedância. Então, são dois métodos que você consegue avaliar e ter uma noção realmente da massa magra, né, a massa de gordura. Então, são dois métodos além da balança, e também podemos usar até a fita métrica para avaliar diâmetros, por exemplo, cintura quadril, que já também são outras variáveis que você pode quantificar no seu cliente se essas medidas estão mudando, estão reduzindo ou não, e é um outro método que você pode quantificar se ele está no caminho certo, tanto do condicionamento, perdendo gordura, e no caso da hipertrofia, se for o objetivo dele. Então, são alguns métodos como exemplo para a gente poder citar inicialmente, né? É importante também alertar, complementando a sua fala, professor, que esses métodos que, como o senhor citou e como eu mesmo perguntei, são métodos mais práticos e acessíveis para profissionais que trabalham em academia. Se a gente Certo. fosse pensar em ciência, em pesquisa, a gente deveria ter métodos mais sensíveis, ok? Sim. São mais caros e eu preciso de um profissional habilitado para trabalhar com esses métodos. Então, do ponto de vista prático, o que você falou um ótimo recurso. A perimetria e a dobra cutânea. E Bom, dentro dessas abordagens, quais são as abordagens que você pode descrever para otimizar o emagrecimento? Isso, professor Ricardo, também um excelente comentário. Deixa eu só aproveitar aqui a sua live de sucesso também. Eu coloco já mais de 180 vídeos no meu canal no YouTube, que é o Área de Treino. Eu convido também os nossos amigos que estão acompanhando agora no momento e os que infelizmente ainda não estão participando, conhecer o canal no YouTube, o Área de Treino, que eu vou comentar basicamente esses métodos. Já comentei, já coloquei nos vídeos lá também, e vou comentar agora. Quais os métodos que você então pode atingir esses objetivos? A live de hoje não é para citar exatamente avaliação física, que é de fundamental importância no início de um programa de treinamento. Partindo da premissa que ele já realizou uma avaliação física, que você já definiu o mínimo e o máximo ideal que ele deve treinar, você vai ter, primeiro, uma regularidade. 3, 4, 5 sessões por semana. Uma duração, pelo menos entre 40 a 60 minutos. Podemos até depois, na sequência, comentar e discutir essa duração. Então, regularidade, até 5 sessões por semana seria o ideal. Uma duração entre 40 a 60 minutos. E agora está definindo o que? A intensidade é o que está faltando. Essa alternância da intensidade, tanto no aeróbio quanto no resistido, mas principalmente inicialmente no aeróbio, é que vão cronicamente, depois de 8, 10, 12 sessões, alterar todo o funcionamento metabólico e hormonal do nosso cliente, do nosso aluno. Então, é um investimento que o indivíduo deve, então, realizar nessa regularidade, nessa duração, com uma alternância de intensidades que eu já vou comentar na sequência, que depois de 8, 10, 12 sessões, ele começa a alterar o seu metabolismo, tanto das mitocôndrias, que foi comentado na terça-feira com os termogênicos. Então, o treinamento físico vai atuar como um termogênico saudável, onde você vai acelerar o seu metabolismo, e aí sim, inclusive enquanto você estiver dormindo, o seu metabolismo vai estar mais acelerado. E isso, sincronicamente, vai te favorecer o emagrecimento.
Então, essa alternância de intensidades que eu já vou esclarecer nas próximas questões, que vão cronicamente afetar todo o metabolismo da pessoa e proporcionar um emagrecimento seguro. E eu vou comentar depois na sequência qual é o papel da alimentação também, que tem uma grande relação também com o nosso propósito de condicionamento e emagrecimento. Bom, já que você já tocou no assunto sobre a dieta, né? Porque E, hoje existem algumas abordagens, né? Um grupo de sim, pesquisadores defende a abordagem metabólica e um outro grupo sim, de pesquisadores defende a abordagem metabólica, a abordagem matemática. Então a gente tem a abordagem metabólica e a abordagem matemática, no qual a metabólica está mais relacionada aí à utilização de substratos energéticos. E certo. aí eles defendem, né, a utilização especificamente para gerar o emagrecimento, a utilização da gordura. E a abordagem matemática é você gerar um déficit calórico. Gostaria que você comentasse um pouco sobre Perfeito. essa abordagem e a efetividade no emagrecimento. Isso, perfeito. Um outro excelente comentário. Na verdade, perfeito, professor Ricardo. Nós devemos conciliar tanto o metabolismo quanto os cálculos, o déficit calórico. Eu trabalho já há quase 27 anos com avaliação metabólica. Eu coloco a máscara no rosto das pessoas e quantifico quanto elas estão melhorando ou se não estão melhorando. Então, isso é possível calcular e eu calculo já há mais de 20 anos. Olha, então a pessoa vai realizar o treinamento e você vai conseguir quantificar se ela está melhorando do aspecto metabólico. O VO2 dela em repouso começa a aumentar. A quantidade de energia que ela gasta em repouso já é aumentada. E, além disso, o que acontece? Essa energia da pessoa condicionada, além de estar aumentada em repouso, essa energia vem muito mais de gordura, não de carboidrato. Então, inicialmente, o indivíduo sedentário, ele gasta menos energia e o que ele gasta vem de carboidrato. Por isso que o sedentário é muito mais difícil emagrecer. E a parte de cálculos, a parte matemática, você precisa causar um déficit calórico na pessoa. 5 a 10% das quilocalorias que ela deve ingerir menos, ou seja, você tira 10% de tudo que ela deveria comer naquele dia. Isso o fisiologista e principalmente o nutricionista é possível calcular. Isso eu mostro como se calcular nos meus cursos, nos nossos cursos, que é possível calcular. Então, com uma intensidade, com uma alternância de intensidades do aeróbio e a hipertrofia muscular do resistível. Você coloca a máscara no rosto da pessoa e o metabolismo aumentou. E aumentou não só o metabolismo, mas a utilização de gordura em repouso, que é de fundamental importância. E para essa pessoa perder aquele excesso de gordura, você causa um déficit calórico de 5 a 10% da ingesta calórica diária. E aí algumas pessoas falam, mas se você diminuir a dieta, 5, 10%, o metabolismo da pessoa vai cair e ela não emagrece. Não é bem assim, sabe por quê? Porque você vai aumentar a intensidade do esforço, aumentar a massa magra dele, consequentemente o metabolismo não vai cair, vai aumentar, e você, com uma boa nutricionista, um bom nutricionista, vai aumentar o percentual das proteínas que o indivíduo vai ingerir por dia. E o indivíduo ingerindo mais proteínas todos os dias, com uma boa orientação de um profissional da nutrição, o seu metabolismo não cai, pelo contrário, aumenta. Ele não vai perder massa magra e vai emagrecer perdendo gordura. Perceberam como tudo isso é possível quantificar? Isso eu coloco muito no meu livro Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, professor Ricardo, e os nossos amigos também, que está na editora Ateneu, www.ateneu.com.br. Então eu coloquei lá tudo no meu livro, como avaliar e como prescrever e como chegar nesses valores. Legal. Bom, você falou uma coisa que me chamou a atenção e é importante, né? Sem Sim, o trabalho multidisciplinar, né? A gente não consegue aí o resultado de emagrecimento, que é com o nutricionista. E quando a gente fala em nutrição, a gente vê aí diferentes profissionais falando, blogueiros falando sobre o uso do jejum como uma estratégia de emagrecimento. Eu gostaria que você fizesse, né, uma análise de exercício em jejum e o exercício alimentado. Qual estratégia é mais adequada e por quê, quando o objetivo é emagrecimento? isso, outro excelente comentário, professor Ricardo. Então, inicialmente, vamos comentar o que é jejum. Porque as pessoas falam, eu hipertrofio, faço jejum e não perco massa magra. Isso é polêmico, mas aqui a nossa live é para desmistificar, para simplificar
hoje, e é o que eu comento nos nossos cursos também. Primeiro, se você ficar 5, 6 horas em jejum, não é um jejum ao pé da letra, mas você está sem comer 5, 6 horas. Quando você for treinar, está na condição ideal? Não. Você vai perder no desempenho? Sim. Vai perder massa magra? Não. Se você ficar 12, 14 horas todos os dias sem se alimentar e for treinar, isso é o jejum ao pé da letra, pela definição. Vai ter prejuízo na massa magra? Sim. Vai ter catabolismo? Sim. Então, se o indivíduo fica 5, 6 horas sem comer, não é bem um jejum. Ele vai ter o prejuízo no desempenho, vai fazer o resistível aeróbio com mais dificuldade, talvez nem consiga fazer a série completa no resistível ou a corrida no aeróbio como deveria fazer, mas ele não perde músculo. Mas será que isso é o interessante para ele ter um bom rendimento e emagrecer? Não. Então, na verdade, o que as pessoas falam? Você deve fazer o jejum para não aumentar tanto o quê? A insulina. Porque a insulina vai atuar contraditoriamente com o GH. Então, para a pessoa não ter uma insulina alta, as pessoas radicalizam, falam que a pessoa não deveria comer. Na verdade, não é bem assim. Vamos definir, então, primeiro o que é, de uma maneira geral, quando você quer emagrecer e quando você quer hipertrofiar. Quando você quer emagrecer, você, não importa o horário do dia, vai ter que se alimentar. Só que você não precisa se alimentar exatamente com o carboidrato. Você vai ingerir uma proteína uma hora antes, por exemplo, um omelete, uma carne moída, enfim, uma proteína, basicamente, e vai treinar. Então, você vai treinar e não está em jejum, você não precisou ingerir exatamente o carboidrato que você quer emagrecer, você estava bem alimentado do dia anterior, você ainda tem um estoque de glicogênio, e você vai ter um bom desempenho no treino, porque você não está em jejum, alimentou-se, por exemplo, de proteína, e pós-treino, para quem quer emagrecer, você não precisa ingerir o carboidrato logo pós-treino, para não ter um aumento grande de insulina, mas você vai ingerir novamente uma proteína, uma gordura saudável pós-treino, para estar bem alimentado pós-treino. E sabe, professor Ricardo e os nossos amigos, o que vai pagar o carboidrato que você gastou, a gordura? É o próprio lactato. O lactato pós-treino, se você fizer uma recuperação ativa, ele vira piruvato e vira glicose. Ele vai pagar a conta do glicogênio que você gastou no treino, sem ter que ingerir carboidrato pós-treino. Então, para quem quer emagrecer, vai ingerir carboidrato depois de 2 ou 3 horas, mas inicialmente não. Basicamente a proteína e uma gordura saudável. Você paga a conta do glicogênio com lactato, mantém a insulina baixa, mantém o GH alto, mantendo uma boa síntese proteica, uma boa lipólise pós-treino, sem ter insulina alta. Basicamente, essas são as regras para o emagrecimento. No caso da hipertrofia, você vai estar sempre bem alimentado, vai ingerir carboidrato e proteína antes do treino, até uma hora antes do treino, vai ter um excelente desempenho tanto no aeróbico quanto resistido, e para quem quer hipertrofiar pós-treino, sim, carboidrato e proteína, sim, pós-treino. Então, é diferente de quem quer emagrecer. Quem quer hipertrofiar tem que, basicamente, sim, ter a prioridade do carboidrato, tanto pré quanto pós-treino, conciliado com a proteína. Tudo bem? Então, são as regrinhas aí que não se deve, então, treinar em jejum de 12, 14 horas. E que se fizer 5, 6 horas, não é o jejum ao pé da letra. Não vai perder músculo, mas não são as condições ideais. E aí as pessoas, muitas vezes, professor Ricardo, falam, mas eu emagreci. Claro, a pessoa deixa de tomar refrigerante, aqueles alimentos calóricos, começa a ingerir menos alimento, e é claro que inicialmente tem uma redução até de 5, 6, 7 quilos rapidamente, mas depois estaciona. Vamos lembrar que se a pessoa tem o hábito de fazer o jejum, o que acontece? O seu metabolismo, pelo contrário, diminui. É como uma conta bancária. Se você deposita menos, você tem direito a menos saque. O corpo é a mesma coisa. Se você dá menos alimento para o corpo, para você não morrer, ele abaixa o metabolismo. Então você fica com uma chama, com o metabolismo muito baixo. E cada vez fica mais difícil de você emagrecer. E o dia que você não resistir e for comer um brigadeiro, um pão de queijo, você está com pouco fogo, pouco metabolismo e acaba retendo como gordura. Percebeu como é contraditório o que o pessoal faz aí fora? Por isso é muito importante essas lives, o nosso site, o YouTube também, os nossos livros, para poder esclarecer para os profissionais e para o público leigo aí fora que treina também. Tudo bem? Com essa explicação de fisiologia, nessa aula de fisiologia que você deu, eu tenho certeza que os nossos seguidores que estão assistindo a nossa live não vão mais prescrever o treinamento, o exercício em jejum. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta mais difícil, tá? Em relação ao tipo, né, a característica do exercício, o que é melhor para o emagrecimento? Musculação,
exercício aeróbio ou a combinação musculação mais aeróbio? Gostaria que você explicasse isso para a gente. Perfeito, perfeito. Então, para o condicionamento e emagrecimento, basicamente nós temos o quê? Que perder gordura e também, se possível, aumentar a massa magra. Para aumentar a massa magra, claro, com um excelente profissional, e se for objetivo de hipertrofia, melhor ainda, porque quanto maior a quantidade de músculo, maior a quantidade de massa magra, naturalmente seu metabolismo aumenta. E quanto maior o seu metabolismo, dificilmente você vai engordar. Pelo contrário, você vai ter facilidade para emagrecer. E o aeróbio também. Se você puder realizar o aeróbio, você vai aumentar a quantidade e ativação das mitocôndrias. E é bem lá nas mitocôndrias que acontece toda essa parte metabólica. Então, você quer gerar mais ATPs, ter mais lipólise, que é quebra de gordura e utilização como energia, você precisa ter mais mitocôndrias. E como que acontece essa mitogênese mitocondrial? Olha que nome bonito. Mitogênese mitocondrial. O que seria isso? Formação de novas mitocôndrias, formação de novas lareiras, fogões que vão queimar gordura. Como é que você gera mais isso? Fazendo um aeróbio, o treino intervalado. Se você puder fazer o aeróbio, o treino intervalado, aumentando mitocôndrias, juntamente com o resistido com hipertrofia muscular, você aumentou mitocôndrias, aumentou os forninhos, a lareira que vai queimar gordura, e tem mais espaço, ou seja, mais área com músculo para acelerar seu metabolismo, perfeito, você vai perder gordura, vai emagrecer, ainda vai hipertrofiar, aumentando o seu metabolismo. Percebam, professor Ricardo e nossos amigos que estão participando também, que as pessoas condicionadas tanto do aeróbio quanto do resistido, que até quando eventualmente se alimentam mais, extrapolam um pouquinho a alimentação no final de semana, dificilmente elas engordam. Então, se você come um pouco mais de pizza, ou um bolo, um brigadeiro a mais no final de semana, as pessoas condicionadas dificilmente engordam. Por quê? Porque tem um metabolismo acelerado. Perceba como é só vantagem você ser condicionado tanto do aeróbio quanto do resistido. Então, se você gosta do aeróbio e gosta do resistido, perfeito. Por quê? Porque você vai ter vantagem tanto nas mitocôndrias quanto na parte muscular. Ou seja, vai aumentar todo o seu metabolismo e junto com a alimentação e o déficit calórico, fica perfeito aí a sintonia, que você fica em equilíbrio e se torna um indivíduo saudável. Tudo bem? Essa aqui é a proposta nossa. Sim. Complementando a sua fala, professor Nunes, acho que uma coisa que é importante você colocou é a parte também que o personal trainer, o profissional de educação física, ele deve avaliar o comportamento do cliente. Porque quando a gente trabalha com musculação baseada em evidência, que é diferente de trabalhar com musculação baseada em artigo científico, é o quê? É a gente pegar essa evidência que você acabou de trazer para a gente, que mostra que, independente do tipo de exercício, seja musculação, seja o aeróbio, seja o HIIT, os três, eles são, né, benéficos, são eficazes para contribuir no processo de emagrecimento. Claro que o principal fator aí é o déficit calórico, que é o modelo matemático que você trouxe também hoje na live, mas a gente também tem que buscar também a parte comportamental do cliente. Porque não adianta nada o personal trainer prescrever um treino de musculação se o cliente ele não gosta. Então ele não vai ter o quê? Aderência. Então você tem que mostrar alternativas. O personal trainer ele tem que ter o quê? Ferramentas alternativas para prescrever o treinamento para o cliente dele. Ou seja, o que você trouxe aqui para a gente? Que os três, eles de fato são eficazes. Os três tipos de exercício ou tipos de treinamento. E aí cabe ao personal trainer mostrar, né, detalhar as características de cada treinamento para o cliente dele, e o cliente dele vai poder fazer, testar, experimentar e dar um feedback de qual ele mais gostou. E aí sim, nesse ponto, ele vai trabalhar, o personal trainer, o profissional de educação física, ele vai trabalhar com a musculação baseada em evidência e vai aumentar a aderência do cliente. Porque, de fato, para gerar emagrecimento não é uma única sessão, é um conjunto de sessões ao longo do tempo. E para o cliente permanecer, né, fazendo atividade física, a primeira coisa que ele tem que fazer é gostar da atividade física. Então, acho que isso também é importante, essa comunicação do profissional de educação física, o personal trainer, com o cliente. Perfeito. Professor Ricardo, se me permitir, posso complementar? Olha claro. Que interessante. Sim. Olha, para mostrar para os nossos clientes, para os nossos alunos e profissionais que estão nos assistindo. Numa aula de HIIT, por exemplo, de 40 minutos,
o indivíduo pode ter metabolizado quantas quilocalorias? Umas 600, 700? Isso praticamente são 2 pedaços de pizza, dependendo da pizza, é claro. Então, é para mostrar para os nossos clientes, para os nossos amigos que estão assistindo aqui também, para os nossos alunos, o quê? Que um treino de HIIT, a soma, assim, um treino de HIIT, um treino aeróbio, um treino resistido, vai gastar 500, 600 quilocalorias em 40 minutos, por mais intenso que seja. E que, basicamente, quanto mais intenso, mais carboidrato ele utilizou. E que depois, o que ele se alimentar, ele vai repor esse carboidrato. E é para mostrar que é importante a gente poder calcular, sim, o gasto calórico, e gramas de gordura e glicogênio que a pessoa perde em cada treino. Mas para deixar bem claro que o que emagrece uma pessoa não é o treino do HIIT que ela fez hoje, que metabolizou 2 pedaços de pizza. O que vai emagrecer é que hoje ela é sedentária e se você calcular a taxa metabólica basal dela em 24 horas, são 2.000 quilocalorias. E ela faz o HIIT, vai para 2.700, mas isso é muito pouco. Mas quando ela treinar o aeróbio resistido baseado em evidências e também na parte acadêmica, nós vamos aumentar o metabolismo dela hoje, que é de 2.000 para 3.500 quilocalorias. Então, todo dia ela vai gastar 3.500 quilocalorias o dia que ela não treinar e o dia que ela treinar mais ainda. O dia que ela chegar de 2.000 e passar para 3.500, o que acontece? Ela já emagreceu. Então, é assim que se emagrece. Mas para você aumentar o timer de uma pessoa, o metabolismo de 2.000 para 3.500, leva quanto? 12 semanas no mínimo, fazendo o HIIT, o aeróbio, fazendo a musculação, o resistido. Agora, quem quer esperar 12 semanas? As pessoas desistem. Então, como o professor Ricardo comentou, você tem que ter uma motivação, criar um esporte, uma atividade física, um treinamento físico que a pessoa goste, porque você vai só emagrecer na somatória de HIIT, na somatória de resistidos. Então, não é um treino, 2 treinos, uma semana que emagrece ninguém. É você aumentar o seu metabolismo, tanto da parte matemática quanto do gasto calórico, e depois de 10, 12, 16 semanas, você já ficou num bom vício que é o treino, aí sim, você naturalmente emagreceu com saúde. E você partiu de 2.000 para 3.500 a 4.000 quilocalorias. E aí dificilmente você vai engordar, porque seu corpo está só queimando, gastando muita energia todo dia, inclusive o dia que você nem treina. Essa que a gente precisa esclarecer para as pessoas, para os profissionais, para os alunos, que é assim que se emagrece. Como tudo na vida, investindo tempo, semana, dedicando, aí você chega na sua meta. E não calcular um treino, o gasto calórico, que é importante, mas é muito pouco. É assim que se ganha o jogo, depois de 12 semanas no mínimo. Então a gente tem que motivar os nossos alunos para chegarem nessas 12 semanas no mínimo. Tudo bem? Foi um complemento aí da sua ótima questão. Show. Agora uma outra dúvida também que é comum, tá? Eles fazem muitos comentários nos posts meus e eu quero que você esclareça aqui pra gente. Quando a gente fala em treino de musculação, agora a gente voltar específico aí para o treino de musculação. Primeira coisa, quais são os parâmetros, se existe, né? Quais são os parâmetros ideais de um treino de musculação para otimizar a definição muscular? Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, o treino de definição muscular é aquele treino que a gente faz com altas repetições, faço muitas repetições, então eu vou fazer um treino de definição muscular. De fato, esse treino de definição muscular com altas repetições na musculação existe ou não? Bom, vamos esclarecer. A musculação resistida, inclusive eu também trabalho com atletas e também trabalho com cardiopatas. Enfim, eu trabalho e tenho experiência em mais de anos com as diversas populações. Bom, vamos lá do início de uma maneira objetiva e resumida, né? Bom, primeiro, o resistido, tá? Resistência muscular localizada. Você quer melhorar o tônus muscular do seu cliente. Basicamente, o resistido deve ser o quê? Cargas leves e moderadas e um maior número de repetições. 15, 20, 30 repetições com cargas leves e moderadas com alternância de grupos musculares. Então, você vai melhorando o tônus muscular daquele seu aluno, daquele seu cliente, que não quer inicialmente mudar muito o seu perímetro, a sua circunferência, o seu diâmetro. Ele quer a resistência do quadríceps, do tríceps dural, para subir uma escada, conseguir fazer uma caminhada, enfim. Então, o ideal é trabalhar a resistência muscular localizada. Chega a definir um pouquinho, muito pouco, porque vai criando resistência muscular localizada. Quando você quer hipertrofiar um pouco a musculatura, definir, diminuir massa magra com aeróbio, mas no caso agora o foco é resistido, quanto que a gente deveria fazer? Também alternância de grupos musculares, 2, 3, 4 séries, uma carga já de 70%, 80% do máximo que a pessoa conseguiria fazer, uma carga assim entre 8 a 12 repetições. Os estudos mostram que você
de uma maneira bem assim, resumida, de uma maneira bem simples. Cargas onde você trabalha entre 8, 10, 12 repetições no máximo, você começa a ter mudança no diâmetro, na circunferência da sua musculatura, vai definindo, vai hipertrofiando, aumentando a musculatura, acelerando o metabolismo. Por quê? Você vai tendo uma síntese proteica, vai criando músculo, o músculo vai hipertrofiando. Hipertrofia, não hiperplasia. Então, cargas um pouco mais elevadas, de 70%, 80%, com alternância de grupos musculares, 2, 3, 4 séries, você já começa a ter alterações nas medidas do músculo daquela pessoa, com alternância de grupos musculares. Agora, muitas vezes, quando você trabalha 1, 2 ou 3 repetições no máximo naquela carga, já são cargas muito intensas. E você também dá uma pausa maior entre cada série, são cargas de 90% a 100% do máximo. Pode mudar as medidas musculares? Até pode, mas o indivíduo começa a ganhar muito mais força muscular. Então, basicamente, são essas três raízes, né, três, que existem suas ramificações no resistido, que eu estou resumindo aqui. Então, se o indivíduo, que é a nossa proposta, um indivíduo saudável, que quer ter, inclusive você deve treinar também, provavelmente eu também, o trabalho de hipertrofia, eu mesmo faço minha prescrição, que eu vou alternando os grupos musculares durante a semana, 8, 10, 12 repetições, vou atualizando as cargas, 2 a 3 séries, intervalos aí de 90 segundos a 1 minuto e meio, 2, entre as séries, e vou tendo essa hipertrofia muscular. Vai definindo minha musculatura de uma maneira geral no corpo inteiro, vai acelerando o meu metabolismo, e eu procuro também conciliar, é claro, com a parte aeróbia. Mas o foco da questão aqui foi o resistido. Esses são os comentários, observações, professor Ricardo. Sim, assim, dos comentários com relação à questão, né? Sim, para complementar, acho que é interessante, principalmente que eu faço, já fiz 2 posts sobre isso, e muitos vieram discutir sobre o termo, né, definição. O termo definição muscular, né, o que seria essa parte de definição muscular? É aparecer o músculo, né? Se a gente pensar a grosso modo, para o blogueiro entender, para o leigo entender, é rasgar o abdômen, né, tá o abdômen tanquinho. Então, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um percentual baixo de gordura, tá? E a musculatura ela tem que estar hipertrofiada. Então, você tem que ter essa combinação dessas duas coisas, uma musculatura hipertrofiada e um baixo percentual de gordura. E aí, o que acontece? As pessoas confundem, e às vezes até os profissionais confundem. Porque quando a gente usa esse termo lá, fase, a gente usa um termo, fase de definição muscular. Principalmente os fisiculturistas fazem isso, que é o período do cutting, né? O que ele vai associar? Ele vai associar uma dieta hipocalórica. Por que ele tem que fazer essa dieta hipocalórica? Na live hoje a gente viu. Para ele baixar o percentual de gordura, emagrecer. Só que quando você está com uma dieta hipocalórica, dificilmente você consegue manter o treino numa intensidade muito alta. E aí acaba você o quê? Fazendo um treino numa intensidade mais baixa e aumentando o volume de treino. E aí o aumento do volume de treino ele pode ser tanto pelo número de repetições ou número de séries, aí vai depender do nível de treinabilidade desse indivíduo, tá? A recuperação desse indivíduo, tá? Se ele tem uma recuperação adequada, então a gente também tem que olhar essas variáveis também. Então, a primeira coisa que você não pode confundir o conceito. O número de repetições alta não é que vai definir, não, mas a combinação, a associação com uma dieta hipocalórica, ok? E aí, quando a gente fala lá na fase de hipertrofia, né, o que acontece? O indivíduo, o atleta, o cliente, ele está numa fase de uma alimentação com um superávit calórico, ou seja, está alimentando mais, e aí ele acaba utilizando mais um treino aí, conforme você falou, de 8 a 12 repetições. Então, eu quero que deixe claro para vocês, o termo definição muscular, lá na fase da periodização, aquilo ali é só para o quê? Identificar, facilitar a identificação, tanto para o profissional de educação física, quanto para o cliente. Mas se você quiser chamar de fase 1, 2, 3, pode ser. O nome quem vai dar é você, profissional. Se você achar que fase 1, 2 e 3 é o mais correto, legal. A mesma coisa, tem uma discussão muito grande aqui no grupo sobre treinos funcionais, treinos metabólicos. Isso é uma forma didática. Agora, se você não concorda, coloca o nome que você acha certo. Escolhe o nome. Não tem problema nenhum. Eu acho que o importante é a gente entender a fisiologia, a biologia do treinamento, tá? Para encaixar na periodização.
Ok? Professor Ricardo, posso só complementar a parte nutricional, que foi muito Claro, bem colocado, complementar na questão. Geralmente, na sim. primeira fase, que o professor Ricardo comentou, os nutricionistas passam de 1 a 3 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. E na segunda fase, que é a fase já de hipertrofia, pode chegar até de 8 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Então, só complementando essa parte metabólica, que eu também comento no curso de nutrição esportiva, né? Perfeito aí. Perfeito. Vamos para a última pergunta agora, Então, tá? Essa é uma outra pergunta que o pessoal faz muito. O que que perde mais gordura? O que que queima mais gordura? HIIT ou contínuo, aeróbico, endurance? isso. Então, eu coloco no meu canal no YouTube também um termo, não é bem que eu inventei, mas é um termo que raramente você vai encontrar aí fora, nossos colegas vão encontrar aí fora, que é o MIT, M-I-I-T, Moderate Intense Interval Training, que o pessoal usa MICT, que é o Continuous Training, mas eu prefiro falar MIT, ou HIIT, né, High Intense Interval Training. Então, basicamente, o gasto calórico, né, é muito importante calcular no treino. O HIIT, uma intensidade mais elevada em 30 minutos, dá um gasto calórico X. Mas se você fizer também 30 minutos com uma alternância mais baixa, o gasto calórico será menor. Lembrando que tanto o treinamento intervalado, moderado e contínuo, meia hora, quanto o HIIT de meia hora, o HIIT vai ter um gasto calórico maior, por ser mais intenso. Mas lembrando que o gasto calórico foi maior nos mesmos 30 minutos, só que quem pagou a conta, qual foi o substrato? Carboidrato. Então ele gastou em 30 minutos, por exemplo, 500 quilocalorias, mas praticamente 500 quilocalorias eram todas de carboidrato. No treino moderado de 30 minutos, o gasto calórico foi menor, mas percentualmente houve uma parcela maior de gordura. Então, para perder peso, para perder gordura, se você faz moderado e prolongado, é certo. Mas o que seria o melhor? Seria essa alternância de intensidade. Essa alternância de intensidades que vai incomodar, no bom sentido, as mitocôndrias. As mitocôndrias sairão da zona de conforto. É que nem a nossa profissão, como todos os profissionais, você tem que sair da zona de conforto. O que a mitocôndria vai fazer? Ela vai se dividir, vai se multiplicar. Então, quando você faz o HIIT, você estressa as mitocôndrias, elas também se multiplicam. Mas existe um ponto ideal, que é uma alternância entre 60%, 70%, 80%, até 90%, e volta para 60%, 70%, 80% e 90%. Essa alternância de intensidade, que eu coloco, não é propaganda não, mas eu coloco muito bem no meu livro, como alternar tanto a frequência cardíaca pelo ergométrico quanto pelo cardiopulmonar, você define o ponto ótimo de quanto você deve alternar essas intensidades para você ter um bom gasto de gordura no treino, pós-treino e no dia seguinte. Então, treinar HIIT é certo? É. Treinar leve e prolongado é certo? É, mas não é o melhor. O melhor é quando você faz o MIT, que é um treinamento intervalado, que você faz durante 40 minutos, e a somatória desses intervalados que vão aumentar as mitocôndrias e vai acelerar o seu metabolismo. Então, o HIIT é certo, como eu falei? Sim. Para quem gosta de fazer um treino mais intenso e curto, sim. Incomoda as mitocôndrias, faz elas se multiplicarem, faz acelerar seu metabolismo? Sim. O treino leve e contínuo condiciona e perde gordura? Sim, mas não é o melhor, mas não é errado. Mas você quer ter efetividade como tudo na vida. Então, o que é melhor? Pausar, né? Pontuar 30 a 40 minutos, uma alternância de intensidades, onde você fica moderado, intenso e tiro, moderado, intenso e tiros durante 30 a 40 minutos. Isso, depois de 8, 10, 12 sessões de treino, 12 semanas de treino, vai te acelerar o seu metabolismo. E como nós falamos, de 2.000 quilocalorias por dia, você vai gastar 3.500 a 4.000. Por quê? Porque você dobrou o número de mitocôndrias que você tinha no seu corpo. E se você fizer o trabalho de hipertrofia, mais ainda, porque vai ter mais espaço para as mais mitocôndrias serem plantadas e serem medidas e multiplicadas. Então é assim que se ganha o jogo, com essa alternância de intensidades. Tudo bem? Tudo Eu ótimo. procurei. Bom, agora Sim, pode comentar. pode falar. Eu procurei colocar com detalhes tudo isso. Eu comento nos nossos cursos presenciais e à distância, e também no meu livro no canal no YouTube, que é o Área de Treino. Lá eu coloco 180 vídeos e com 5, 6 minutos, esses aspectos do HIIT, do MIT, como avaliar e como prescrever. Então, se os nossos colegas, professores, estão assistindo aqui a nossa live, tiverem mais curiosidades, lá no YouTube, no canal Área de Treino, eu coloco lá nos vídeos de 5, 6 minutos, bem objetivamente,
como você define essas zonas, como que você alterna, como que você ganha o jogo, tanto no aeróbio quanto no resistido. E se fizer os dois, melhor ainda. Você vai ganhar o jogo mais rapidamente, vai se condicionar a emagrecer mais rápido e com saúde, mais rápido do que você imagina. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, agora eu vou ativar os comentários. E Pessoal, acabei de ativar os comentários, ok? Gostaria que vocês fizessem aí as perguntas de vocês. A gente tem alguns 5 minutinhos ainda antes de acabar a o live, livro está senão o aqui. Instagram ele corta a gente, ok? Eu já vi algumas perguntas. O nome do livro é Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, da editora Ateneu. Pode mandar o direct para mim que eu mando o link lá da editora para quem tiver interesse. Tá no Andréia tá canal. aí, professor Wolfgang, Ivan, um abraço aí para Andréia, professor Wolfgang, Henrique. Método Parabéns. circuito é efetivo para emagrecimento? Quer responder ou quer que eu responda, professor Nunes? O professor Ricardo ele perguntou do circuito, é isso? Pode É o responder, método professor. circuito. Tá, então olha só, Henrique, o método circuit training, se a gente comparar, né, o que a gente tem de evidência, quando a gente pega, né, os dados estatísticos dos artigos científicos, ele é mais eficiente, tá, do que os métodos tradicionais. Só que o problema é quando a gente leva essa evidência para a prática, a gente está fazendo o quê? Uma análise, aí, uma comparação de significância estatística e significância clínica. E sabe qual que é a diferença disso? A diferença é de 50 calorias. Ou seja, eu chegar do ponto de vista estatístico, o circuit training ele é melhor do que o método tradicional. Só que aí na hora que eu chego lá na prática, essa diferença é de 50 calorias. Ou seja, é irrisório. Eu chegar para o meu cliente e falar assim, você fez o método circuit training e você gastou 50 calorias a mais do que se tivesse feito o método tradicional. Então, assim, o que eu recomendaria para o seu cliente, né, ou alguém que queira treinar, monte o circuit training, faça com o cliente, se ele gostou, se ele se adaptou bem, você opte por realizar o circuit training. Só que tem que lembrar que para você fazer o circuit training, você tem que olhar o horário da academia, porque se você pegar um horário da noite, você não vai conseguir fazer o circuit training. Hoje eu até coloquei no Stories, hoje eu fui na academia, era meio-dia, estava perfeito para fazer um circuit training, só tinha eu na academia. Então, do ponto de vista aí, prático, pode ser feito, toma cuidado com o horário, mas não é, do ponto de vista prático, não é tão mais eficiente quando comparado com um método tradicional. Pode fazer mais perguntas aí, pessoal. Obrigado. Estão falando que foi a melhor live que ele já participou. A gente agradece aí, também parabeniza vocês. Obrigado. Bacana, muito obrigado aí. Se quiser, pode escolher alguma pergunta aí, professor Nilton, para responder. E as perguntas, deixa eu ver aqui. Melhor live. Dentro desses 40 minutos de alternância, existe um tempo ideal para cada uma das variáveis? Então, o personal trainer em Curitiba está perguntando, né? Então, o ideal é você alternar essas intensidades entre moderado e intenso e tiros, para quem já tem uma boa adaptação muscular, e esses estímulos, sim, cronicamente, com essa alternância de intensidades através do MIT ou um HIIT adaptado, sim, vão promover todos esses benefícios. Mas durante os 40 minutos ele fica moderado, intenso e tiros, moderado, intenso e tiro. Agora, alguns modelos de HIIT que você volta praticamente para o repouso, não é que são errados, mas não são os melhores. Por quê? Professor Ricardo, queria esclarecer. Modelos de HIIT, onde você dá tiros e praticamente deixa um intervalo onde o nosso aluno fica parado, não é que é errado, por favor, não é isso. Mas todo treino, naqueles 40 minutos, que você fica abaixo da zona moderada, você está perdendo tempo. Isso é perda de tempo. Você tem que fazer com que seu cliente se recupere, no mínimo, numa zona moderada. Se ele não tem ainda o condicionamento físico, uma boa adaptação muscular, tudo bem. Mas quando ele já tiver uma boa condição física ou for um atleta, sim, aqueles 40 minutos você alterna entre moderado, intenso e os tiros. Porque isso caracteriza os esportes, moderado, intenso e tiro. E fica específico do treino, específico do esporte, se for um atleta, e isso que favorece mitogênese mitocondrial e o aumento do seu metabolismo, ok? Ô Nilton, o Kiel Luiz está pedindo para você dar um exemplo aí do MIT,
na prática? Como é que seria esse MIT aí na prática? O MIT, na prática. Por exemplo, você descobriu a frequência cardíaca máxima do seu aluno. Você calcula quanto é 60% da frequência máxima atingida, quanto é 70% da máxima, quanto é 80% da frequência máxima e quanto é 90%, tudo bem? Você definiu 60%, 70%, 80% e 90% da frequência máxima. Depois de um aquecimento de 5, 10 minutos, ele vai fazer um MIT de 30 minutos, onde ele vai correr a 60% 1 minuto, 70% 1 minuto, 80% 1 minuto e um tiro de 30 segundos a 90. Aí ele volta 1 minuto a 60, 1 minuto a 70, 1 minuto a 80, 30 segundos a 90. Esse é um exemplo bem básico, né? Feijão com arroz aqui bem simples que eu estou citando. E eu coloco várias planilhas, vários exemplos no meu livro também, porque eram perguntas que os profissionais fazem nos cursos. Dá exemplos de MIT. Então eu procurei resumir aqui essa alternância de intensidades. 60, 70, 80, 90 e volta para 60. Isso ele fica alternando durante 30 minutos, 40 minutos. Isso é o aeróbio perfeito. Esse é o aeróbio perfeito, que você se condiciona da parte cardiovascular, respiratória e metabólica. Ok? O Kiel é do nosso grupo aí de estudos também. Agradecer a participação do Kiel. Parabéns. Bom, Wagton, acho que é Wagston Personal. Sim. Os cálculos para a taxa metabólica basal existentes na internet são fiéis, são confiáveis? A gente pode usar? Sim. Depende da fonte, depende das referências. Não é porque eu tenho mais de 20 anos de experiência no laboratório, porque, olha, não poderia citar nenhuma assim, porque algumas superestimam para homens, outras subestimam para mulheres, para idosos, para jovens. Olha, eu recomendo, como já disse há mais de 20 anos, e não é muito caro, não, eu sei que caro e barato é relativo, mas muitos laboratórios já fazem no Brasil inteiro essa avaliação metabólica. São 20 minutinhos, 30 minutinhos que o indivíduo fica lá com a máscara e você tem todos os cálculos que eu mostro nos cursos presenciais e à distância, como calcular. Isso fica uma prescrição de alto nível, coerente com o profissional de alto nível, que são vocês que estão participando da live aqui também, né? Tudo bem? É assim que se calcula. Deixa eu ver aqui, mas alguém pode fazer mais perguntas aí, pessoal. Tem aqui supercompensação. Bom, na verdade, supercompensação de carboidrato ou de quilocalorias é para quem quer hipertrofiar, sempre com bons cálculos de uma nutricionista, de um nutricionista. Então, é diferente do emagrecimento. Hipertrofia é a supercompensação com carboidrato. E média para quem quer hipertrofiar é 50% a 60% de carbo, 20% a 30% de proteína e 15% a 20% de gordura. Isso é para hipertrofia. E para emagrecimento, geralmente é 40, 40 e 20. 40 de carbo, 40 de proteína e 20 de gordura. Uma gordura saudável. Um aspecto importante que as pessoas falam o indivíduo não deve ingerir gordura. Claro que sim. Gordura saudável. Castanha, nozes, amendoim, 15, 20%. Todas as nossas membranas das células é feita de gordura. Nossos hormônios são feitos de gordura. O indivíduo vai fazer o resistido, professor Ricardo, e quer ter a testosterona alta. Mas se ele não ingere gordura, como é que não vai ter aumento de testosterona? Fica difícil. Então, gordura é de fundamental importância, tanto no aeróbio, principalmente no resistido também. Tudo bem? Bom, pessoal, tem uma notícia triste para todos vocês. Chegamos ao final da live, que o Instagram vai julgar a gente, né? Vai cair. Parabéns, professor Ricardo. Queria agradecer ao professor Ricardo, parabenizá-lo pelo excelente profissionalismo do Instagram dele, agradecer pelo convite, que ele continue com esse brilhantismo na carreira, que continue aí orientando, explicando, ensinando para os nossos professores. É sempre uma aula o Instagram dele, as lives que eu também tenho assistido. Agradeço imensamente o convite, né? Muito sucesso aí na sua vida acadêmica, profissional, professor Ricardo, e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite.